Fala galera! Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai ter um tema polêmico pra falar, né, Lu? Eu tô sentindo que todos os temas que a gente tá conversando aqui são polêmicos. É porque a galera tá se esforçando, né? Tem muito tema polêmico aí pra tratar. Uma coisa interessante, eu gosto desse tema. Hoje a gente vai falar especificamente do exame de ordem. Ele tá enraizado na gente. A gente vai tratar do exame da OAB, nosso queridinho, que a gente trata com bastante carinho. A gente vai fazer aqui uma análise das polêmicas que a gente teve aí essa semana em relação ao fim do exame de ordem. O babado não é novo, Não. tá? Não é Cláudia Leite aqui, não. É uma polêmica, olha, desde a minha época de faculdade, tipo, poucos meses atrás. Tem um tempinho, abafa. Na época, de verdade, agora é sério, na época de faculdade eu já escutava isso, porque tinha um projeto de lei querendo extinguir o exame de ordem, enfim. Aqui a gente vai fazer uma análise em relação ao projeto de lei, mas eu acho que é inevitável a gente fazer uma contextualização histórica disso, tá? Por que eu tô falando isso? A gente precisa falar do que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E por isso a gente fez uma pesquisazinha breve para você entender o motivo que justifique realmente o exame de ordem. Esteja à vontade para ter a opinião que você quiser. Eu, como advogada, digo que qualquer opinião é válida desde que seja bem fundamentada. A história da ordem é que justifica o motivo da existência do exame. Exato. Né, Lu? A Ingrid vai expor essa parte, você vai entender por que ele é importante para o exame todo ano, para qualificar o advogado. Hoje são 3 por ano, né? Então a gente tem que lembrar disso aí. Ó, eu vou contar uma experiência engraçada, assim, minha, eu gosto de dizer isso. Logo que a gente decidiu aqui na pauta falar desse tema, eu lembrei disso. Ah, gente, é o momento senta que lá vem história. Lembra Rá-Tim-Bum, os mais velhos? Claro que eles não lembram, tudo novinho. Ah, põe aí, Bonitinho. põe aí. Bom, mas para os mais velhos, lembrem comigo. Eu lembro quando eu fui no terceiro ano, naquelas mostras de faculdade, Tudo tipo, é você unicórnio, tudo é decidir, arco-íris, sabe? você Tudo é decidir com felicidade. 17 anos qual a profissão que você vai escolher. Como você tivesse maturidade para escolher a sua profissão. Eu não me arrependo da profissão que eu escolhi, também mas não. eu entendo que aos 17 anos você é muito novo para escolher a profissão que você quer seguir para sua vida inteira. Nossa, me fiquei arrepiada agora, hein? Por quê? Aos 17 anos eu entendi que ia ser advogada. Meu Deus, vamos lá, continua. Embora eu acho que meu amor é pelas ciências jurídicas. O meu também. O meu tá mais pra... Mas... Enfim, continua. isso aí é pauta para outro vídeo. Eu fui pra mostra da UFMG. Pra quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte. E aí eu lembro que tinha um anfiteatro assim grande, né, entupido, aluno saindo assim pela janela. E aí um professor perguntou: gente, quando vocês se formam aqui na faculdade de Direito, vocês são o quê? Aí todo mundo, né, aquele coral: advogados! Ele falou: não, vocês são réis bacharéis em Direito. Ou seja, você só vai ser advogado depois que você for aprovado no exame de ordem. Yeah. Né? Agora, vamos explicar um pouquinho, falar, né? Vamos falar de coisa séria, vamos falar de TechPix. Tô brincando. Não estou sendo patrocinada. Existe TechPix ainda? Eu não sei, deve existir. Vamos perguntar. Polishop. Sônia Abrão, responda aí. Escreva Polishop. aqui nos comentários se existe Polishop. TechPix ainda. A OAB ela foi criada em 1930. A gente teve outras tentativas aí de criar alguma ordem dos advogados no Império, na primeira parte da República, tá? Teve outras 3 tentativas, uma em 1880, outra em 1911, outra em 1914, mas ela realmente só foi criada 18 de novembro de 1930. Um decreto que é o decreto 19.408, e a gente chegou a esse resultado depois do movimento que levou Getúlio Vargas ao poder, tá? Então, essa criação da OAB, ela tá ligada à Revolução de 1930. Curioso que praticamente, quase que acidentalmente, a gente teve a criação da OAB. Sem entrar em questões políticas, eu quero explicar inicialmente que a OAB
É impossível nós falarmos da história da OAB sem tratarmos da história do Brasil. Não estamos aqui para fazer julgamentos políticos daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que existiu ou deixou de existir. Até porque tem hora que eu nem sei o que é certo e o que é errado. Olha, se você é estudante de direito, aprenda. Existe o sim, o não e o depende. Então a gente não está aqui para fazer análise política nenhuma, mas quando a gente vai falar de fatos históricos, de falar sobre a história da OAB, a gente se mistura com a história do Brasil, sobre fatos que aconteceram, porque eles estão completamente entrelaçados com aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais. É uma instituição que surgiu daí e é interesse social, está ligada completamente à sociedade, até porque o objetivo dela é o interesse público, o interesse coletivo, social. Então é impossível que a gente não fale disso. Ok. Aqui não é TV Fama. Embora a gente trate de algumas polêmicas, o objetivo nosso aqui é esclarecer, tá bom? Por que eu falei aqui que foi quase de maneira acidental? A ideia de criar a OAB, ela foi levada por um advogado, na época o André de Faria Pereira, levou para o ministro da Justiça, que na época era o Oswaldo Aranha, a proposta da OAB, só que ele falou que era possível instituir a OAB nesse decreto, desde que não tivesse nenhum privilégio para os advogados. Bom, timidamente o ministro ali viu uma oportunidade diante daquele contexto histórico, daquela turbulência. Vamos criar a Ordem dos Advogados, foi uma boa oportunidade. E aí, no artigo 17 desse decreto, foi criado a Ordem dos Advogados do Brasil. Ai, que lindo! Quando ele diz aqui, fica criada a Ordem dos Advogados Brasileiros, órgão de disciplina e seleção da classe dos advogados, que se regerá pelos estatutos que forem votados pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, com a colaboração dos institutos dos estados e aprovados pelo governo. Inevitavelmente, nos anos que se seguiram, em 1932, a OAB teve uma participação forte na Revolução Constitucionalista e mais para frente as manifestações contra o Estado Novo, de Getúlio Vargas, como defensora da liberdade. A participação da OAB foi efetiva e ao fim do Estado Novo, a OAB ela passou a integrar o restabelecimento do Estado Democrático de Direito. E até na Carta Magna, Lu, em 1946, ela passou a ingressar como participante nos concursos da magistratura estadual. Ai, que show! Em 1956, a visita do primeiro presidente à OAB, do Conselho Federal da OAB, na época o JK, foi entregue a ele a proposta para o Estatuto da Ordem. Só que isso aí só virou realmente lei em 63, que foi o primeiro estatuto que a gente teve, que foi a lei número 4.215, de 27 de abril de 1963. Aí vem o que você provavelmente, se você está estudando para a prova da ordem, você já deve ter escutado. A OAB tem natureza jurídica sui generis. Você, quando lê isso, você pensa em quê? Arrepios constantes. Eu penso, o que é sui generis? Ou se não, você não sabe o que responder, você fala que é sui generis. Eu sou uma menina sui generis. Quando você não sabe o que dizer, você diz é sui generis. Ou seja, sui generis, não sei. Não sei. Sui generis é uma expressão em latim, autarquia sui generis. Isso foi na ADI 3026 do DF. Sui generis no sentido de que é um gênero próprio, único e não uma entidade da administração indireta da União. É singular, é melhor falar que é singular, é diferente. É mais chique, entendeu? O bom é ser mais diferente. Chique. Por exemplo, o pessoal diz que eu sou sui generis porque eu sou do Acre. Ela é do Acre, ela é sui generis. Fica bonito isso. Fica bonito, né? Você é da onde? Você é do... Qual é a sua cidadania, nacionalidade? Eu falei, é brasileira, mas tem gente que fala que é sui generis. Fica chique. Fica a dica aí. Eu acho que você fica até mais respeitada. Fica, né? Fica. Eu acho. Mas você pode usar isso. Sou brasileira, tá? Desde show. Vamos lá, continuando. Em 1968, a gente teve a AI-5, que suspendeu todas as garantias individuais e só foram restabelecidas 11 anos depois.
A OAB teve uma participação efetiva nessa época. Esses 11 anos depois significa só foram restabelecidas com a lei da anistia. Foram épocas complicadas para a OAB. A OAB lutou muito para que fosse restabelecido esses direitos individuais. Existe um caso aqui que a gente vai citar também, que a própria OAB cita na página dela, quando da história da OAB, que foi em 27 de agosto de 1980, quando uma funcionária antiga ela estava há 40 anos, né? Há 40 anos ela já trabalhava no conselho, a dona Leda Monteiro da Silva, ela abriu uma carta-bomba que, na verdade, tinha sido endereçada para o então presidente Eduardo Seabra Fagundes. Ela abriu essa carta-bomba, ela foi morta nesse atentado terrorista. É interessante porque nesse mesmo dia, extraordinariamente, foi criada a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que tem um papel muito forte, muito importante, fundamental socialmente. Nós estamos falando do papel da OAB, não somos pagas para isso. Não. Pago o boleto todo janeiro, sofridamente, como todo mundo que é advogado, como todos os advogados, porque nós precisamos fazer uma distinção, a importância do papel da OAB e o que nós queremos para a OAB. Aquilo que a Ingrid falou no começo do vídeo, você quer fazer o seu comentário, faça, mas tem que ser justificado, porque senão não tem o porquê. A gente precisa entender o papel, a necessidade da existência da Ordem dos Advogados do Brasil e como nós queremos que ela se mantenha, como ela vai exercer esse papel. Eu fiscalizo, eu quero que ela exerça corretamente. Isso aí já é uma outra coisa. É uma questão de cidadania, né? Ela é importante, O fato dela ser importante não a exime da responsabilidade de exercer a sua função corretamente. São dissociados, são aspectos dissociados, a necessidade da sua criação e a necessidade do exercício da sua função. Eu gosto muito de falar isso, até professor Simão que me desculpe, mas a função social que cada um exerce nesse mundo. Acho que tudo tem função social. Eu também acho. Boa fé é uma coisa que todo mundo fé é a controvérsia. Também. Mas a função que a OAB exerce é importantíssima, né? A OAB teve uma participação fortíssima também nas diretas já, no processo de redemocratização do país, inegavelmente. Em 86, a sede do Conselho Federal foi levado para Brasília e participou também da Constituinte para a promulgação da Constituição de 1988. Na própria Constituição, a gente vê a importância da OAB. Eu destaquei aqui 2 principais artigos. São eles: o artigo 103 e o artigo 133. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. No inciso 7º nós temos isso. Essa é a legitimidade ativa, ok? Então essa é a importância, são pouquíssimos que elencados aqui nos incisos do artigo 103 que podem propor esse tipo de ação. Ou seja, a OAB também é uma guardiã da Constituição. Aí você vê a importância da ordem, certo? O artigo 133... Diga, 133. Repita comigo. 133. O coração tá bom das duas. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão e nos limites da lei. A OAB é voz constitucional da sociedade brasileira. E realmente, não estou dizendo aqui que todas as posições que a OAB tem eu assino embaixo, não é isso. Eu. Mas é realmente importante, um órgão importante dentro do parâmetro do contexto social e econômico, político. Ele é fundamental. Do mesmo jeito que os médicos têm o CRM, né? A OAB também não pode deixar de existir assim do nada. Não é nem CRM, é CFM. Conselho Federal, CRM é regional. Em 94, para realmente dar eficácia a essas disposições constitucionais, a OAB propôs
lutou bastante para que tivesse o estatuto da OAB, que é aquele estatuto É que o você mesmo. gosta, aquele que você adora, só que Que não. sai 11 questõezinhas ou 10 Estudar. questõezinhas na sua prova. Um dos, né? Porque tem outros, tem o regulamento, tem o código de ética, etc e Um tal. monte de coisa. Mas enfim, é um daqueles que você tem que estudar lá para fazer as 8 questões de ética profissional na prova da ordem. Antes de 1994, a gente tinha a Lei 4.215 de 63. Aquela do Só JK, que- né? Só que o seguinte, vamos esclarecer como é que surgiu o nosso querido exame. O antigo estatuto, ele tinha como requisito para inscrição na OAB o seguinte: duas coisas praticamente: o diploma de bacharel, o certificado de comprovação do exercício de estágio ou o de habilitação no exame de ordem, ou seja, o exame ele era facultativo. Se eu tivesse estudado naquela época, eu Não não iria fazer o exame de ordem, eu ia estagiar. Era o que acontecia, né? A maioria fazia isso. Só que assim, quando a gente começa a pesquisar o porquê do exame de ordem, eu senti que eu estava lendo notícias atuais. O motivo pelo qual foi criado o verdade. exame é a mesma justificativa pelo qual Agora. a gente ratifica a existência dele. É impressionante. E Naquela é triste época, ao mesmo tempo. é preocupante, porque ele fala que é uma crise da época. Bom, se isso era crise na época, agora a gente tá no fim da era. Bug do milênio. Eu, sinceramente, não sei que ponto que a gente vai chegar se a gente não tiver outras medidas além dessas, para além da OAB. Porque isso aqui a gente tem que ter um controle do Ministério da Educação, enfim. A gente vai chegar lá. O porquê, o motivo para a existência da prova. Existe um problema entre a formação adequada, a qualificação dos profissionais e o crescimento das faculdades. Em 1971, a gente tinha 34 faculdades de Direito. Lu, você sabe quantas faculdades de Direito nós temos hoje? Mais de 1000? Mais de 1.500. Jesus! Data de hoje. Esse vídeo, ele vai ser postado daqui a alguns dias, mas a data de hoje especificamente, hoje é dia 9/4/2019. Até a data de hoje, no site do Conselho Federal da OAB, tem 1 milhão, desculpa, até te fiz de ler. 1.206.739 advogados. Vale a concorrência, gente. Vou até ver o que O que eu me posso fazer. preocupa não é a concorrência. O que me preocupa não é a quantidade. É O a que me preocupa é a qualidade. qualidade. O que acontece? Naquela época, por que foi criado? A gente começou a virar chacota. Eu vou ler pra vocês uma tiragem da época. Petições subscritas por advogados regularmente inscritos na OAB constituem motivo de chacota por parte de juízes, promotores e serventuários da justiça. De tal forma ridícula e grotesca são elas redigidas, informava o então presidente da OAB. Gente. Nessa época, quem falou isso foi o OAB São Paulo, tá? Bom, então eles tiveram que criar uma maneira de filtrar. A ideia foi estágio a exame. Eu fico imaginando as petições que chegavam pro juiz. Olha, Lu, a gente vê isso nas próprias faculdades. Muita gente é uma que, tristeza, é uma infelizmente, tristeza. A gente vê faculdade, me perdoem, mas não pode ser assim. Faculdade com vestibular, que a entrada, o requisito para ingresso em faculdade é uma cesta básica. Não dá. Desculpa, mas não dá. Não tem como. Eu acho que a gente precisa começar a rever isso. Eu acho que educação tem que ser para todos, mas nós temos que preparar melhor. A gente não tem que começar lá de cima, a gente tem que começar lá embaixo, preparar melhor para que essas pessoas possam ter oportunidade lá em cima. Não adianta a gente formar milhões de pessoas despreparadas. Vamos formar péssimos profissionais. Péssimos. Do que adianta isso? Porque a gente está lidando com vida. É muito sério, tá? Advogar não é brincadeira, não. Você não está lidando... mas não é igual médico que está fazendo cirurgia. Gente, Você está lidando com vida de qualquer jeito. é vida. Com interesse de criança, de menor, com cerceamento de liberdade, tá? Isso é sério.
parecer abstrato para você, mas quando você vê na prática, é muito sério. O que aconteceu aí? Como é que foi aplicado isso? Em São Paulo, a primeira prova realmente foi aplicada em São Paulo em 1971, tá? O certame foi feito em 2 fases, assim como a gente tem hoje. Eram feitas 4 vezes no ano. A gente tinha março, julho, setembro e dezembro. Aqueles que foram formados até 1973, eles ficaram tranquilos, não precisavam fazer o exame, ficaram isentos de fazer o exame. Mas de 74 em diante era obrigatório. Durante esse ano se inscreveram 211 bacharéis, sendo 154 aprovados. Só naquela época, hein? Só que em 72, essa lei, a lei, o estatuto que a gente tinha, ele foi modificado dispensando o exame de ordem e de comprovação de estágios bacharéis, pedindo que, na verdade, fosse realizado o estágio de comprovação junto às respectivas faculdades, o estágio de prática forense junto às faculdades e organização judiciária. Então, por exemplo, você podia fazer o estágio no Tribunal de Justiça ou no MP, em algum órgão assim. Em 1980, a crise foi se agravando e aí a gente teve essa necessidade de criação especificamente de um exame que veio no estatuto, no artigo 8º, inciso 4, a gente teve, para inscrição como advogado é necessária aprovação em exame de ordem. A partir de 94, o que nós tivemos? Cada seccional, cada estado elaborava uma prova. O estado da Bahia, o estado de São Paulo, o que aconteceu? Cada estado tinha uma prova em um grau de dificuldade. Tinha gente que viajava para outros estados, fazia inscrição no outro estado, porque a prova do outro estado era muito mais fácil do que a de São Paulo, por exemplo. Exatamente. Aí em 2007 a gente teve um movimento para começar a unificar essas provas. Imagina a bagunça, né? Na OAB em 2007 a gente teve pela primeira vez, em abril, 17 seccionais fizeram a prova unificada. E aí depois, em agosto, 20 seccionais fizeram a prova unificada. Depois, em 2009, a gente teve todas as provas unificadas. Inicialmente, o CESP começou a fazer essas provas unificadas. Sim. Posteriormente, quem tomou conta, e é o que nós temos até hoje, foi a FGV. A FGV é que faz as provas hoje da OAB, certo? São 3 provas no ano, são feitas 2 fases, né? Sim. O provimento 136 de 2009 é que normatizou e unificou esses conteúdos aí. Teve até uma inovação, as datas ficaram mais próximas, né? Tanto que o último exame, que é o do final do ano, ele antes era em dezembro e... a gente tinha o seguinte, a gente tinha os 3 concursos, né? Uhum. Só que o último, o concurso número 3, 2018.1, 2018.2, 2018.3. A primeira fase era feita em dezembro do ano de 2018 e a segunda fase em janeiro do ano seguinte. Então vamos dizer, a pessoa passava de um ano para o outro, férias, né, fim de ano, etc. O que eles fizeram? Juntaram um pouquinho, tudo. apertaram um pouquinho as datas e colocaram as fases para terminarem todas num ano só. Tá certo, já deveria ter feito isso antes, né? Acho que se não me engano a segunda fase deste ano vai ser a gente vai ter isso. 1º de dezembro, alguma coisa assim. Outra inovação que a gente teve também em 2013, a gente teve a possibilidade da repescagem. Ou seja, Sim. a pessoa fez a primeira fase. Eu não cheguei a pegar a repescar, você vê como eu sou uma pessoa jovem, gente antiga, assim, mais velha, né? Sabe como é que é? Mais antiga, idosa. Em 2013 começou essa questão da repescagem, que funciona da seguinte forma: você fez a primeira, fez a segunda fase, não passou na segunda fase, você tem a possibilidade de, no exame seguinte, pular a primeira fase. No exame 28, que é o que está sendo agora, a prova vai ser, da segunda fase vai ser dia 5 de maio, eu não passei nessa segunda fase, e aí no exame 29 eu não vou fazer a primeira fase do exame 29, eu vou pular e vou fazer já a segunda fase. Então é uma repescagem. Você não precisa se preparar para todas as disciplinas. Eu já vou me inscrever. Você já se inscreve em trabalho. Para penal. A nossa obviamente. dicotomia de sempre.
Aí você já estuda a disciplina que você escolheu. Lembrando que a primeira fase são 80 questões divididas em 17 disciplinas e você são questões objetivas, múltipla escolha, de marcar, falando todas as formas para você entender, a ABCD, tá? São 4 alternativas. E a segunda fase é a prova prática profissional, que você vai ter uma peça com 4 questões. Todas elas são caso. Eu queria fazer também uma crítica construtiva para a OAB, porque se você pegar editais antigos, provas antigas da OAB, a OAB melhorou muito. Você vai falar assim, melhorou? Como assim? Melhorou. As provas hoje são práticas. Eu não tive a oportunidade de estagiar na minha faculdade. Eu não tinha opção, porque ou eu trabalhava ou eu trabalhava. Eu não... Quem pagava minha faculdade, no caso, era eu mesma. Então, eu não pude, na época, fazer estágio. Eu fiz estágio da faculdade. Isso fez muita diferença pra mim, porque depois eu tive que correr atrás do prejuízo. Eu queria dizer também porque a preparação pra mim, pra prova da OAB, foi muito importante. Porque me trouxe pra realidade, porque a prova da OAB é prática, ela te traz caso, coisa que às vezes a faculdade não traz. Eu e a Lu fizemos faculdades boas, excelentes, mas muito voltadas para a área acadêmica. Eu fiz PUC, a Lu fez Mackenzie, são faculdades voltadas para a área acadêmica, embora a Lu seja muito mais prática até do que a minha faculdade. A Mackenzie ele preza bastante pela prática do advogado, então eles têm esse slogan, entendeu? Que já sai o profissional já pronto, já. Mas a PUC, a São Francisco, outras faculdades boas também de direito, elas prezam pelo jurista, pela parte acadêmica. A PUC gosta de dizer que forma seus próprios professores. Assim, com todo respeito à minha faculdade, com a área acadêmica, que eu realmente prezo muito, tenho muito respeito mesmo, foi uma coisa que eu senti na pele, porque eu, quando me formei, não aprendi na faculdade como peticionar eletronicamente. Não, contar prazo sim, mas peticionar eletronicamente. O SAGE, por exemplo, que é o sistema daqui, do TJ São Paulo. Você não aprende isso na faculdade? Não. Eu aprendi o processo eletrônico, acho que ele saiu no meu último ano de faculdade e tudo mais. Em 1900 2013. E surgiu naquela época, assim, tanto eu quanto os advogados do escritório treinaram para poder entender e tudo mais. O meu caso foi diferente da Ingrid. Eu trabalhava numa carteira assinada tudo certinho, mas eu senti, por conta da faculdade também, por apresentar casos para estudar e tudo mais, que eu tinha que estagiar, porque senão eu não ia conseguir, e eu também queria me profissionalizar e tudo mais na área. Então aí eu optei para estagiar juntamente com a faculdade. Não, lembrando que isso não é obrigatório, isso é facultativo, tem gente que... Às vezes tem gente que não quer advogar, que é só seguir a parte acadêmica. Quem puder, eu aconselho, porque faz muita diferença. Mas às vezes, né, você não pode, não tem jeito. No meu caso, eu não podia, porque se eu não trabalhasse, eu não estaria na faculdade. Então eu pagava a minha faculdade. Eu tive que depois correr atrás do prejuízo. É a frase que eu digo, é um sacrifício temporário para um benefício permanente. Eu me sacrifiquei naquela hora para ter o meu diploma. Mas depois eu tive que correr atrás, porque eu estava atrás, eu estava defasada nesse aspecto, em relação a outras pessoas. Nesse ponto, a preparação para mim, para a prova, foi importantíssima, porque ali eu tive caso prático, e eu vejo isso hoje, que da minha época para agora, as faculdades vêm mudando, de trazer os casos práticos, trazer a prática, a realidade para dentro da faculdade. Isso é muito importante. Sim, sim. Com todo respeito à academia, com a teoria, mas eu acho que sempre tem que estar aliada, porque é o seguinte, isso aqui é o futuro.
esse negocinho aqui, ó, todo mundo tem um no bolso. E se a gente não aliar teoria com a prática, não dá. Nos tornamos obsoletos, né? Exatamente. Você vai formar um profissional, ou que seja um acadêmico, que vai ter que viver numa bolha, porque ele não vai conseguir sobreviver. Acho que você compartilhou uma frase comigo esta semana que a partir do momento que você escolhe o direito, você nunca deixa de estudar. Exatamente. É exatamente isso que a gente está Fica tranquilo, porque se você está se formando agora, você vai pegar o seu diploma e você vai estudar. Só vamos, galera. Estudar, meu amigo, porque quem faz direito vai estudar para sempre. E tão empolgada você que estuda todos os dias. Todo santo dia. Todo dia pode Direito surgir. muda todo dia. Todo dia você tem uma publicação, todo dia você tem uma jurisprudência, todo dia você tem uma súmula que saiu, todo dia você tem uma doutrina. E olha, com isso aqui, ó, muda mais ainda, viu? Então... Porque agora tem direitos cibernéticos, né? Agora tem direitos até para isso aqui que ela acabou de mostrar. Você tem que estar antenado. Realmente você tem que estar antenado, tá? Uma questão que você pode estar se perguntando, mas será que a prova é constitucional? É. Em 2011, o STF já se manifestou a respeito disso. Um aluno de uma universidade da Bahia, ele questionou no recurso extraordinário se a prova seria constitucional ou não. Ele se formou em 2007 e ele questiona a prova da OAB entendendo que ela seria contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do livre exercício das profissões. Nós vamos mais à frente tratar cada um desses pontos quando a gente falar do projeto de lei. Mas eu vou só falar um trechinho aqui do ministro Celso de Mello, quando ele fala que a legitimidade constitucional do exame da ordem é plenamente justificada, principalmente por razões de interesse social. Para o decano, os direitos e as garantias individuais e coletivas poderão resultar frustrados se for permitido que pessoas despojadas de qualificação profissional e destituídas de aptidão técnica, que são requisitos aferíveis objetivamente pela prova de suficiência ministrada pela OAB, exerçam a advocacia. Gente, isso aí a gente está vendo tecnicamente. Eu queria também falar, além do tecnicamente, quando a gente fala também de idoneidade moral. Citar o exemplo, não sei se vocês acompanharam, um caso recente de janeiro agora desse ano. Foi um caso que repercutiu super, todo mundo compartilhou, ficou impressionado, saiu em todas as mídias. Um caso de um estudante de direito que 4 dias antes do fato ele tinha passado na prova da ordem, tá? Ele está se formando, então eu acredito que ele esteja no 9º ano. 27 anos, Vinícius Batista Serra, preso em flagrante sob acusação de tentativa de feminicídio contra a paisagista Elaine Caparrós, de 55 anos, em um encontro em um apartamento na Barra da Tijuca. A moça ficou completamente deformada, o apartamento dela ficou todo ensanguentado, as paredes todas manchadas. Sim. Foi um caso de violência impressionante, impressionante. Sim, sim. O próprio Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro acompanha o caso, porque eles podem sim, dentro do limite legal, proibir a inscrição desse rapaz, tá? Daí a gente vê que são requisitos, não são só requisitos técnicos, são requisitos psicológicos, são requisitos morais. Assim como quando você passa num concurso, você abre um edital, você tem que ter, para ser magistrado, para ser delegado, para exercer uma outra profissão, você tem que cumprir algum perfil psicológico. É preciso observar isso também, tá? A gente só citou esse caso aqui porque é um caso recente, provavelmente você deve se lembrar. Esse projeto de lei
até o LFG, Luiz Flávio Gomes, que hoje é deputado federal, mas também foi dono da rede LFG, né, de cursinhos, que já foi vendido por ele há 11 anos atrás. Muita gente, até vi um vídeo que ele fez recentemente falando, porque muita gente disse, mas ele tem interesse nisso. Gente, ele vendeu a rede LFG há 11 anos atrás, tá? Ele não tem interesse nenhum que a OAB, que o exame de ordem se mantenha. Ele passou em vários concursos públicos, se não me engano foram 4 concursos públicos, tá? Ele é um cara que veio do nada, sinceramente. Acho que quando ele diz que é uma questão de meritocracia, eu acho que ele tá certo. Eu acho que nesse ponto ele tá certo. A faculdade realmente ela forma um bacharel em Direito. Uma coisa é você formar na área, outra coisa é você exercer profissão e você tem que provar que você tem aptidão para isso, porque eu não tinha essa percepção antes. Hoje, trabalhando na área, vendo a área de educação, eu vejo o quanto as pessoas são despreparadas. É defasado, né? O quanto o ensino é complicado. E assim, levando em consideração que hoje nós temos mais de 1.500 faculdades e que tem mais de 400 instituições com pedidos no MEC para aprovação, é desesperador. A gente tem uma perspectiva para 2035, Lu, para mais de 2 milhões de advogados. Eu fico preocupada porque não é nem a questão mais técnica. São outras questões provenientes da base, que não teve. Entendeu? Muito triste, né? Eu acho isso muito preocupante, como a gente tinha dito no começo desse vídeo aqui. Eu vejo isso como uma questão estrutural. Sim. Não vejo isso, eu acho que isso não é nem questão da ordem, é uma questão que é preciso muito mais o Ministério da Educação do que realmente a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso talvez seja uma pauta até para um outro vídeo, mas eu não entendo que aqui os esforços estejam com a OAB. Eu sinto que é como se fosse aquela analogia de que tem pai que acredita que o filho vai ser educado na escola, né? Eu sinto essa analogia entre o Ministério da Educação e a OAB. Então, o Ministério da Educação não fez o que deveria ter feito, vai lá a OAB e tem que resolver. Eu não sei, eu sinto essa analogia. Talvez as pessoas entendam por aí. A ANPAC mesmo, que é a Associação Nacional dos Concursos Públicos, ela também soltou uma nota em relação a essas especulações, né, sobre o fim da OAB e ela entende que também não deve acontecer isso, entende pela importância da OAB, entende até mesmo pelos incisos, pelos artigos que nós falamos aqui da Constituição. Então continuem estudando, esse é o recado que a ANPAC deu. O porquê deste vídeo, né? O porquê dessa especulação toda, as nossas razões aqui, o contexto histórico e tal. Porque em 14 de fevereiro de 2019, o deputado federal José Medeiros, ele apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei número 832 de 2019. Lu, até um adendo, esse deputado, ele é do Rio Grande do Norte, mas ele foi eleito pelo Podemos, pelo Mato Grosso, tá? Basicamente, esse projeto faz o quê? Ele extingue a exigência do exame de ordem previsto na Lei 8.906 de 94, que a Ingrid que é aquele comentou. inciso do artigo 8º. Sim. Medeiros afirma no projeto, entre aspas, os bacharéis de direito devem ser equiparados a outras profissões do país, ou seja, não tem a necessidade de submeter a uma avaliação. Eu acho que deve, não sei, por exemplo, do mesmo jeito que eu acho que médico deveria ter um exame, engenheiro deveria ter exame porque cuidam da vida, eu acho que não deve ser excluído o exame de ordem em relação aos advogados. Mas vamos continuar. O projeto, ele revoga o inciso 4º e o parágrafo 1º do artigo 8º que a Ingrid comentou com vocês. Eu vou novamente ler para vocês os dispositivos. O inciso 4 fala o seguinte: para inscrição como advogado é necessário aprovação em exame de ordem. E o parágrafo 1º diz: o exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Gente, o projeto de lei ele só faria o quê? Excluiria esses dois dispositivos. Só que tem o seguinte aqui.
Na verdade, esse parlamentar, o deputado José Medeiros, na verdade ele apenas requintou um projeto já existente em 2007, que foi arquivado. Esse projeto foi feito pelo deputado à época, Jair Bolsonaro, e o que acontece? Ele foi arquivado com o fim da sua legislatura. Tanto é que esse projeto de 2019 foi apensado ao projeto do Bolsonaro, que foi a PL número 2426 de 2007. É bom esclarecer para vocês que, assim, já há muito tempo o povo está tentando excluir o exame de ordem, né? Então, se não me engano, é o terceiro já projeto de lei que tenta excluir. Eles foram apensando, na verdade. Foram apensando o outro. Tanto é que... Apensando é juntando, tá? Quando você tem um projeto de lei com a mesma demanda, você junta, entendeu? Aquelas conexão e continência, que eu não vou nem falar sobre. Agora confundiu mais ainda a cabeça. Cara, vai juntando, tá? Você pegou, grampeou. Tá falando da mesma coisa, tá? Entendeu? Grampeou. Então, por exemplo, o 2019 foi apensado ao de 2007, que era do Bolsonaro, que foi apensado ao de 2005 do deputado Max Rossemann. Esse de 2019, o Medeiros, o que ele fez? Ele apenas copiou. Se você vê, está entre aspas no projeto. A famosa Ctrl-C, Ctrl-V. A justificativa do Bolsonaro naquela época. Eu vou ler para vocês as justificativas por que... Essa parte eu vou adorar fazer. Do exame de ordem. Por que não deve ter o exame de ordem? Essa parte a gente aqui é vai divertida. fazer uma brincadeirinha maravilhosa. Ela vai passar, eu vou repassar. Só não vai ter torta na cara porque a gente não tá podendo agora, tá? Porque eu tô muito arrumada, nós tá aqui, deu um trabalho danado chegar nesse estágio, não deu torta na cara. Não, torta na cara não, vai ser só passa ou repassa, né? Eu vou lendo a justificativa e a Ingrid vai contando aqui o porquê não se justifica. O injustificável. Vamos lá. Segundo o projeto de lei, ele fere o inciso 16 do artigo 22 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente, eu frisei isso aí, depois ela vai explicar, a União legislar sobre organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Interessante. Queria dizer duas coisas. Primeiro, vamos pela maneira mais simples. Né? Lembra aquele professor de constitucional que te ensinou lá no início, quando a gente trata de competência privativa, exclusiva, dos artigos 21 e 22? Pois é, lembra que o artigo 21, ele trata de competência exclusiva. O que é competência exclusiva, Lu? Que não pode delegar. Ou seja, só a União pode. Só é dela e ninguém tasca. Pense assim. É aquele brinquedinho, esse brinquedo é meu, ninguém pega. Seu namorado ou sua namorada é só seu. Ele é exclusivo, seu. É monogâmico, entendeu? É só seu. Não tem poliamor nesse lugar aqui, né? Exatamente. Competência privativa, Lu, que é do artigo 22. São coisas diferentes. Privativa, eu não queria ter um namorado privativo, não. Porque se eu tivesse um namorado privativo, aí privativo, Lu? O banco do idoso, do ônibus, do metrô, que quando não tiver idoso, não tiver gestante, você pode sentar. Sabia? Na ausência da gestante, do idoso, etc., você pode sentar lá. Ou seja, é possível delegar. Esse artigo 22, inciso 16, não pode ser justificativa para tirar o exame de ordem. Ele não fere a Constituição de maneira nenhuma. Quando o STF fez a análise da constitucionalidade do exame, o ministro Lewandowski, ele trouxe a teoria dos poderes. Essa teoria dos poderes é bem interessante. Senta aí. Anota, pode ser até Essa teoria dos poderes é interessante porque ele trouxe da corte norte-americana. Ela trata do seguinte: confere a um órgão estatal determinadas competências. Deve-se conferir-lhe também, quando você
traz essas competências a esse órgão, os meios para executá-la. Ou seja, como é que a União dá à OAB essa competência e não deixa nenhum mecanismo para que ela possa executar isso? No próprio voto de Lewandowski, ele cita esse artigo, esse inciso do artigo 22, como justificativa. Em sintonia com essa teoria, conforme o ministro, o Estatuto da Ordem, com base no artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal, ao regular o exercício da advocacia, conferiu à OAB os poderes para que o fizesse mediante provimento. Oi? Eu acho que isso aqui não passa nem na CCJ, viu? Ah, eu espero que não, né? Por favor. Bom, no mesmo sentido, o artigo 44, inciso 2 do Estatuto da Ordem é claro ao atribuir à entidade a incumbência de promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Eu acho que assim, talvez alguém não tenha falado para o assessor jurídico o que é competência exclusiva e privativa. Eu acho que a partir do momento que a gente faz uma análise de competência, a gente não precisa nem falar de teoria dos poderes. Não. Mas se a gente quiser se aprofundar, ok, vamos tratar da teoria dos poderes que trata Lewandowski. Vamos tratar de forma correta, né? Bom, fechou. Justificado? Entendeu por que isso aí cai por terra? Beleza. Próximo. Qual que é a próxima? Eu vou juntar as duas que elas se completam, se conectam entre elas. Somente os estabelecimentos de ensino superior, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, podem qualificar seus alunos. Fere o artigo 205 da Constituição Federal. O artigo 205 da Constituição Federal fala o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As justificativas que nós estamos dando para cada uma dessas, vamos dizer, as contrarrespostas que nós estamos dando a cada uma dessas justificativas são baseadas nos votos dados no recurso extraordinário quando o STF julgou pela constitucionalidade do exame de ordem, tá? O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, considerou que o dispositivo questionado do Estatuto da Ordem da Advocacia não afronta a liberdade de ofício prevista no inciso 13, artigo 5º da Constituição Federal. Eu vou ler o inciso 13 só para vocês entenderem. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Só ler a parte final de novo. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá bom, é só isso. Para o ministro, embora o referido comando constitucional impeça o Estado de opor qualquer tipo de embaraço ao direito do cidadão de obter habilitação para a prática profissional, quando exercício de determinada profissão transcende interesses individuais, implica riscos para a coletividade, cabe limitar o acesso à profissão em função do interesse coletivo. Eu achei isso tão bonito. O Constituinte limitou as restrições de liberdade de ofício às exigências de qualificação profissional, afirmou o ministro Marco Aurélio. Aqui, tanto o Marco Aurélio quanto o próprio Constituinte entendeu que a advocacia, olha que nem estava falando de exame de ordem na hora da Assembleia Constituinte, mas ele já entendeu que a advocacia é algo para a vida, entendeu? Não é uma coisa, não é. Arrepiada. Não, eu tô falando sério, assim, não é uma coisa assim que você quer jogada. São interesses mesmo, gente, insubstituíveis. Você não transcende pode... os interesses individuais. Eu não quero saber qual é a sua opinião em relação à OAB como instituição. Eu quero saber em relação à profissão de advogado. Qual é o fim e não o meio da advocacia, tá? O meio pouco me importa aqui, estou falando o fim. Esse foi o fim pelo qual eu escolhi. O motivo
que você fez a faculdade de Direito, não sei, porque minha mãe disse que ganhava dinheiro. Coitado, sua mãe estava errada, mas... Mas enfim, não sei, mas é uma profissão muito bonita, muito digna, mas a dignidade dessa profissão vai depender da maneira como você vai exercê-la. Isso. Tá? Isso depende de você. A maneira como você vai exercê-la vai te dizer se você vai conseguir dormir, sentar no travesseirinho assim na cama ou não. Lu, eu tô coçando aqui, vai falar próxima, porque eu tô... Vamos lá. Vai, tô doida pra falar Próxima. Recentes notícias sobre fraudes em diversas provas de exame de ordem, além de informações correntes sobre a presença direta ou indireta de profissionais, advogados ou não, ligada às seccionais da OAB, que integram cargos de direção ou de magistérios em cursos preparatórios especializados para a prestação do exame de ordem. Acabou? Choquei. Eu acredito que sim. Eu vou usar a sua frase. Gente, tudo entre aspas, tá? Não são os meus entendimentos. Bom, como advogada, eu vou dizer data vênia. Pela ordem. Data vênia nada. Gente, pelo amor, me ajuda, entendeu? Não tem nem como você colocar o máximo ali no meio. Não Olha, tem, me gente. ajuda, sabe? Eu acho isso aqui... Me dá uma justificativa bem fundamentada. Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Me ajuda a te ajudar. Eu acho que esse item aqui não deveria nem estar aqui. Eu também acho que não. Entendeu? Você quer, é o que eu falei no início, você tem direito, ainda bem, assegurado constitucionalmente, Amém. de ter a opinião que você quiser, desde que fundamentada. Detesto opinião sem fundamento. O laço dela até caiu na cabeça. Saiu, caiu aqui, fiquei nervosa, a cabeça até né? cresceu. Ó, se der pra colocar aqui uma fumaça saindo da cabeça aqui, ó, que eu fiquei nervosa. Você tem direito de achar o que você quiser. Eu respeito muito quem tem opinião e principalmente quem tem opinião divergente da minha. Eu adoro. Mas fundamentada? Porque essa conversinha aqui pra mim não rola. Essa conversinha aqui pra mim não rola. Não, pra mim não dá pra mim. Porque é o seguinte, são duas coisas diferentes. O primeiro é você entender a necessidade de existir a prova, o porquê, a causa, os fundamentos ensejam a prova, que justificam a prova, o porquê de ter a prova. Ok, quer montar estatística? Monta. Os dados aqui são absurdos. É possível ver, a própria FGV pode montar, ela é excelente nisso, uma fundação renomada, pode dar isso, fornecer esses dados, promover essa estatística muito bem, ok. Agora, essa justificativa aqui não dá. Uma das coisas que o próprio julgado, eu já tô ficando nervosa, aí a gente mexe na cadeira. Começa a vestir. É o movimento da ragatanga. O recurso extraordinário, no próprio recurso, uma das coisas que os ministros falam é exatamente a necessidade de que exista uma banca que promova a prova para garantir a isenção. Certíssimo, certíssimo. E é assim que é feito. Quem promove a prova unificada não é a OAB, é a FGV que faz a prova. Sim. Não tem conselheiro nenhum que faz a prova da OAB. Nós temos muitos conselheiros famosos, donos de cursos preparatórios, professores, tá? Temos muitos, mas nenhum deles fazem a prova da ordem. Nenhum. Muito. E eu quero que alguém me diga qual é. Quem é que faz? Quem? Eu quero que me diga. Qual é? Até os magistrados, promotores de justiça, justiça, isso eles é são proibidos pelo CNJ, gente. Existe regulamento no CNJ para concurso público. Se você tem, por exemplo, um concurso do Ministério Público Estadual, nós temos lá, vou dizer aqui, o Ministério Público
de São Paulo, porque a gente teve agora o edital aberto Sim. de promotor. Nossa, vários professores, né, Lu? Sim. Professores super renomados. Perfil no Instagram e tudo mais. Vários, mas muitos mesmo. Eu Eles quero nem- que você me diga um professor de cursinho Faz parte da que banca. faça parte da comissão. Não tem. Até porque, se isso acontecer, a gente tem um problema de ética. Ele vai... Sabe o que vai acontecer pra ele? Ele vai perder o cargo, obviamente, né? Porque isso vai... Ele vai ser convidado a se retirar. Ele vai para um tribunal de ética. Sim. Isso é completamente condenável. Eu acho que assim, isso aqui subestima a inteligência do leitor. Eu não gosto de nada que subestime a minha inteligência. Então, pra mim, essa justificativa aqui não dá. Eu, assim como você, que provavelmente é um candidato, acho que precisa ter a prova e que nós precisamos estar sempre atentos para que o processo do exame da ordem, do exame de ordem, né, que é assim que a OAB chama, seja feito com transparência, corretamente, que não haja nenhum caso de corrupção. Aí já é uma outra coisa que possa ser auditado de repente. Sempre lutaremos para que o processo seja bem executado, mas isso não tem nada a ver com o fato de existir. É preciso que exista regularmente. A regularidade e a necessidade da existência são duas coisas completamente diferentes, tá? Então isso aqui pra mim não dá. Vamos lá. Próximo e último. Crescentes manifestações contrárias à imposição de tal prática tornam-se o motivo maior da presente proposição. Ou seja, segundo Jair Bolsonaro, isto representaria a vontade popular. Também não, gente. A própria Câmara dos Deputados, ela colocou no site dela uma enquete Eu participei dessa enquete. dizendo: você é a favor ou contra o exame de ordem? A favor do exame de ordem, acho que deu mais de 60%. Isso em 2014, não foi? 2015? Não lembro. Acho que foi em 2015. Mesmo assim, mesmo em relação à Câmara, que já é um site super renomado, a Datafolha fez também, acho que no mesmo ano ou no ano subsequente, eu não lembro, a afirmação de que queria o exame de ordem chegou a 85%. Ou seja, isso aqui não representa a vontade popular, gente. Não representa. Eu acho assim, existe um problema que é a desinformação. Sim. Eu acho que para quem vota, essas enquetes têm o detalhe de que muita gente que vota às vezes não sabe nem o que está votando. A gente tem isso na eleição, por que não vai ter isso numa enquete, né? Então, é preciso entender que essas pessoas precisam saber os dois lados. Precisam saber os motivos que justificam o sim e os motivos que justificam o não. A partir do momento que ela tem acesso às duas informações, que ela tire suas conclusões. E desde o primeiro vídeo deste canal, nós estamos falando para vocês que estão estudando que vocês têm que ter senso crítico nas coisas que vocês leem. Não é assim, jogado às traças. Você não pode ler uma coisa e achar contextualizar. Você tem que... A gente, para responder esse vídeo aqui, chegamos ao... Nós estudamos. Chegamos a 1930, Jesus! Nós estudamos. Preciso fazer uma retrospectiva, contextualizar, saber os motivos, porque aqui existe uma questão também política. A OAB incomoda também bastante. Sim. Nós sabemos disso. Não é querendo transformar em santo, herói, botar no pedestal, não é isso. A OAB incomoda, por outro lado, são eleitores. A gente sabe que existe uma questão política. Eu não estou aqui para fazer uma análise política. Agora, tecnicamente falando, eu acho que existe a necessidade sim, porque hoje, nós que estamos na área da educação, a gente vê uma deficiência técnica muito grande. Muito grande. É triste de ver a escrita. Olha, é uma tristeza grande.
Além disso tudo, ainda surgiu uma outra fake news, que pelo amor de Deus, essa daqui foi... Eu só não dou risada porque eu não sei o que, né? Ixi, meus óculos até caíram. Deixa eu colocar aqui para ler para vocês. Tem uma fake news dizendo aí que o presidente iria assinar decreto extinguindo o exame de ordem. Respira. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Decreto não extingue o exame de ordem. Por quê? Porque o exame de ordem está numa lei. Hoje, hein? Hoje estamos numa lei constitucional, hein? E olha que gosta de trabalho, ela gosta de penar, mas a gente teve que estudar constitucional para chegar aqui para você, porque a gente ama vocês. Eu também tenho um carinho por constitucional. Aliás, tem que ter, meu amigo, porque se você não tiver, constitucional vai para tudo na vida. Constitucional, eu tenho artigos no trabalhista, ela tem no penal, então uma aulinha aqui pra você. Gente, lei e decreto, eles não são a mesma coisa. A lei, ela tem força normativa, porque para sua formação, ela concorre conjuntamente com o poder legislativo e o poder executivo. Eu não vou especificar como que é feito o processo legislativo, porque a gente já entende que você estudou o processo legislativo. Você sabe que passa pela Câmara, depois passa pelo Senado, depois tem a sanção ou veto do presidente. Então, quando eu quero dizer isso, é isso aí que eu estou falando. Somente a lei pode inovar o direito, ou seja, somente ela pode criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações. Já o decreto, ele tem menos força normativa. Por quê? Ele não passa por uma discussão, ele não passa por uma aprovação legislativa. Aqui não tem um processo legislativo. Aqui ele simplesmente é elaborado e assinado pelo presidente, governador, só tem o poder executivo ou aí. Prefeito. Exatamente. A gente só fala de um poder, que é o poder executivo. Enquanto o processo legislativo usa os dois poderes, consubstancia os dois poderes, o decreto usa só um. Ou seja, você percebe que não tem tanta força o decreto. Força normativa. Isso. As funções do decreto são totalmente diferentes da lei. A principal é de regulamentar a lei. Só que ele não pode contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o direito. Logo, pessoal, um decreto, como eu já tinha dito, ele não pode extinguir uma lei. Então, pelo amor de Deus, o menos pode mais? Como assim? Não tem lógica. É a mesma coisa você dizer que uma lei vai extinguir um artigo da Constituição. Menos não pode mais. Tem uma hierarquia, gente. Não sei se vocês lembram da pirâmide de Kelsen. Então, ela ainda existe. Nós vamos ela ainda existe. Então, o único meio aqui, gente, para extinguir o exame de ordem é através de uma nova lei ordinária com esse propósito, ok? Exatamente. Gostou da aulinha de constitucional? Gente, Nossa Senhora, eu realmente me senti Maria Afonso da Silva. Eu me senti a Fúvia. A Fúvia é uma professora querida lá do Mackenzie que me deu constitucional. Maria Afonso da Silva. Né? Realmente constitucional vale para a vida toda e para todas as matérias. Você sempre vai precisar de alguma coisa de constitucional na sua vida, independente da área que você siga. E eu achei engraçado que a gente usou Kelsen hoje, né? E isso daí é o seu primeiro ano de direito. Gente, competência legislativa, olha só quanta coisa que a gente usou, né? E realmente, você vai ver que muitas das coisas que a gente falou hoje foram coisas que você está estudando aí para a prova. E olha que a gente está fazendo aqui uma análise crítica de um projeto de lei, hein? Nossa, gente, um projeto de lei. Olha que coisa interessante. Imagina quando surgiu uma lei assim. A gente falou isso na semana passada, né? Do decreto 9739 de 2019, né? Bom, espero que tenha esclarecido bastante a sua cabeça, que você possa formar a sua opinião de acordo com as informações que nós trouxemos aqui. O nosso objetivo não é que você copie nossas opiniões, mas que você forme a sua opinião. Mas eu realmente espero que você tenha entendido que a prova vale a pena.
né? Eu sei que não é fácil, entendo, nós passamos por isso, nós também somos alunas todos os dias, tá? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. E se você é da área do direito, provavelmente, meu amigo, você vai ser estudante o resto da sua vida. Isso não acaba nunca. Vomite arco-íris, que é o único jeito, gente. Não precisa de tanto, tá? Não precisa dar bom dia pra todo mundo, entendeu? Se você gostou... Pode ser mais marrenta, assim, entendeu? Ou pode ser que nem eu me sinto assim, às vezes, a Xuxa. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui, não tô brincando. Enfim, espero realmente que a gente tenha esclarecido algumas questões aí. E sempre que você escutar um projeto de lei, você é a favor ou contra? Leia o projeto de lei. Não se esqueça disso. Ou manda pra gente. Manda não. Manda sim, a gente mastiga pra você. A gente tá aqui pra isso. Não, conta isso. Tá doido se todo mundo mandar todo projeto de lei pra gente, a gente não vive. Tá louco? Mudando de assunto, gente, se você gostou desse canal, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, compartilha com o pessoal. Agora você consegue compartilhar até no WhatsApp, manda naquele grupinho do WhatsApp que tá brigando sobre o assunto, manda lá. Isso, grupinho da faculdade lá, galera, ai, vamos fazer, não, que bom, ano que vem não vai ter mais. Gente, manda lá que a gente vai esclarecer as dúvidas de todo mundo. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, segue a gente em todos os canais, por favor. E a gente tem muito mais para apresentar para vocês. E não esqueçam, é um sacrifício temporário para um benefício permanente. Que a força esteja com você. Te espero com a carteirinha vermelha, hein?